Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Emerson Inácio, professor de Biologia, e hoje para mais uma aula da playlist de Bioenergética, ou também conhecido como Metabolismo Energético. Hoje uma super aula sobre fotossíntese, certo? Um tema muito importante aí para o seu vestibular, para as provas do colégio, tá? Então vai ser uma aula completa, tá? Essa aula vai ser dividida em duas lousas, ok? E antes de iniciar, como de costume, eu vou afastar aqui um pouquinho para que você anote essas informações iniciais. Mas deixa um espaço aí que eu vou falar outras informações, tá bom? Então, pausa o vídeo, né? Tira uma foto, anota, tira um print, tudo bem? Vamos lá, pessoal. Primeiro vamos entender o que é a fotossíntese, tá? Se você assistiu à primeira aula dessa playlist de introdução à bioenergética, você viu que a fotossíntese é um processo energético, certo? É um processo que vai produzir ATP e outros produtos também que a gente vai verificar, certo? Então, a fotossíntese, eu quero que você anote aí no caderno, ela é um processo realizado por seres autotróficos. Quem são esses seres autotróficos? Plantas, algas, cianobactérias, outros tipos de bactérias que eu vou falar para vocês também fazem fotossíntese, também são autotróficas, tá? Cuidado para você não confundir, porque existem bactérias que fazem quimiossíntese. Quimiossíntese também é realizado por seres autotróficos, mas é diferente, porque a quimiossíntese, você não, no caso dos organismos, né, não vão utilizar a luz solar, tudo bem? No caso da fotossíntese, foto vem de luz, síntese de construção. Então a gente vai construir um material orgânico, que eu vou já mostrar para vocês, na presença de luz, tudo bem? Então, definindo, fotossíntese é um processo realizado por seres autotróficos, em que é necessário a luz, gás carbônico e água. Então são os elementos fundamentais para que ocorra esse processo, tudo bem? Antes de falar propriamente das etapas, das divisões, o que acontece de fato, certo? Eu quero mostrar para vocês dois exemplos de fotossíntese, tá? E esse segundo exemplo aqui é um extra para se caso cair na sua prova, né? Para você não confundir, pode ser muitas vezes uma pegadinha, tá? Normalmente, pessoal, a gente estuda a fotossíntese como um processo, tá? Que você vai utilizar, por exemplo, o gás carbônico e a água, né? Junto, logicamente, com a luz solar, para formar a glicose, né? A planta, a água vai formar a glicose, que é o material orgânico que ela utiliza, né, para alimentação, vai formar oxigênio e vai formar água, tá? Então, a gente aprende essa fotossíntese, onde você vai utilizar o CO2 para formar a glicose, tá? E a água para formar o oxigênio, beleza? É justamente essa fotossíntese que eu vou trabalhar com vocês. Porém, na sua prova, pode cair que alguns organismos, né, como por exemplo bactérias, sulfobactérias, podem realizar fotossíntese, certo? Só que elas não produzem o oxigênio. E aí na sua cabeça você estudou que a fotossíntese é um processo que produz oxigênio, certo? Certo, professor. Então muito cuidado, porque essas bactérias sulfobactérias, olha só como é diferente. Elas também vão utilizar o gás carbônico, tá? Só que ao invés da água, elas vão utilizar o sulfeto de hidrogênio, tá? Sulfeto de hidrogênio. Então, o que vai ser produzido também, ó, CO2 vai gerar a glicose, tá? Só que aqui, como não vai ser a água, eu vou gerar o que? O enxofre. Então, essas bactérias sulfobactérias, ao invés de elas produzirem um oxigênio, né, que seria oriundo da água, elas vão produzir o enxofre. Então, sim, existe um tipo de fotossíntese feito por esses organismos em que não é produzido oxigênio, tudo bem? Mas é um caso à parte, é uma exceção. Que caso caia na sua prova, né, para tentar confundir você,
verifique se a questão ela está falando sobre sulfobactérias, porque a grande maioria das questões vai falar da fotossíntese comum, que é a mais trabalhada no ensino médio, tudo bem? Outro detalhe, professor, e se na minha prova cair falando sobre fotossíntese de cianobactérias? Pessoal, se caso falar de cianobactérias, você vai seguir o mesmo padrão aqui, tá? Gás carbônico, água para formar glicose, oxigênio e água. Então as cianobactérias ela também segue o mesmo padrão das plantas e das algas, tudo bem? Perceba que eu coloquei aqui outra diferença, que as duas trabalham com luz, né? E no caso da fotossíntese de plantas e algas, você vai ter a presença de pigmentos, né? No caso a clorofila A, clorofila B, que inclusive daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre essa clorofila. Você tem a presença também aqui de carotenos, tá? Já na sulfobactérias, a clorofila que ela vai ter para captar essa energia luminosa vai ser a bacterioclorofila. Então anota, tá? Não é clorofila A nem clorofila B. Nesse caso aqui é a bacterioclorofila. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Ok. Então, já de início, a gente pode perceber que para que ocorra o processo que a gente vai estudar, vai ser necessário gás carbônico, água e a luz solar, beleza? Para formar glicose, para formar oxigênio, para formar água, tudo bem? Então a fotossíntese, pessoal, ela vai ser dividida em duas etapas. Aqui na lousa está só a primeira etapa, que é a etapa fotoquímica. Na próxima lousa eu vou fazer a fase química, tudo bem? Mas eu já coloquei aqui um resumo já para você se orientar nessas etapas, porque se eu trouxesse diretamente só o desenho, talvez você não conseguisse identificar muito. Então, primeiro, a gente vai falar um resuminho, o que é, e aí vai para a prática para tentar entender melhor como é que acontece esse processo, tudo bem? A etapa fotoquímica, pessoal, você também pode encontrar no seu livro, na sua prova, no seu material aí, chamando-a de fase clara ou fase luminosa, né? Então, a etapa fotoquímica também é conhecida como fase clara, fase luminosa, tudo bem? Ela ocorre nos tilacoides do cloroplasto. Pessoal, toda a fotossíntese, tanto a primeira quanto a segunda etapa, vai exigir do organismo, né? Da planta, da alga, por exemplo, uma organela citoplasmática específica para que o processo aconteça. Essa organela nós vamos chamar de cloroplasto. Nos animais, por exemplo, nós não encontramos o cloroplasto, nós não conseguimos realizar fotossíntese. Tudo bem? Daqui a pouco eu vou falar do caso de uma questão que caiu recente no Enem sobre a interação de alguns animais com algas, né, nesse processo fotossintético. Calma aí que eu vou já falar sobre isso. Então, pessoal, tanto a fase fotoquímica, que é a fase clara, quanto a fase química, também conhecida como fase escura, elas ocorrem no cloroplasto, só que em regiões do cloroplasto diferentes. Perceba, como o cloroplasto é uma organela membranosa, toda organela citoplasmática membranosa é formada por duas membranas. Então você vai ter uma membrana externa, membrana interna. Esse espaço livre aqui dentro é o que nós chamamos de estroma. É nesse estroma que ocorre a segunda etapa, que eu vou mostrar para vocês na próxima lousa. E esses disquinhos aqui que vocês estão vendo é o que nós chamamos de tilacoide, tá? Tilacoide. O conjunto completo desses tilacoides a gente chama de granum ou de grana. Tudo bem? Grano ou grana. Tem quando você está juntando aquelas moedinhas, né? Quando você é pequenininho, você fala, estou juntando uma grana, né? Aquelas moedinhas. Então, você lembra, granum ou grana. Tudo bem? Então, a fase fotoquímica, ela vai ocorrer na membrana, a membrana plasmática desse tilacoide, onde eu ampliei aqui, ó, a membrana desse disquinho. Então, aqui é uma membrana de um disquinho do tilacoide. Tudo bem? Então, olha só. Primeiro, identificamos onde ocorre cada etapa. A etapa fotoquímica nos tilacoides, a etapa química ou também a etapa escura no estroma. Tudo bem? Outra coisa,
A fase fotoquímica é uma fase onde você vai ter a produção de ATP, adenosina trifosfato. Você vai produzir aí a moeda energética. Além disso, você vai também produzir o NADPH2, que é uma estrutura que vai carregar elétrons, que vai carregar hidrogênio. Se você assistiu minha primeira aula de introdução, você lembra que eu falei que o NADPH, né, o NADP, né, ele não vai ter elétrons nem hidrogênios. Quando ele capta os elétrons e os hidrogênios, né, ele se transforma em NADPH2. Tudo bem? Além disso, na fase fotoquímica, também vai ter a produção de oxigênio. Ah, professor, o oxigênio que é tão necessário para nós, né, organismos aeróbicos, né, ele é produzido na primeira etapa. Mas você vai ver que a planta, a alga, né, ela produz o oxigênio não porque ela quer, é um resultado, acaba sendo um resultado de um processo oxigênio. Não é uma forma tão direta. Tudo bem? Daqui a pouco você vai entender isso. E também na fase fotoquímica, nós vamos ter a olha o nome, fosforilação cíclica e fotofosforilização acíclica. Calma que daqui a pouco eu vou te explicar a diferença. Isso aqui é muito importante para o vestibular, tá bom? E nós vamos ter também aqui na fase fotoquímica a fotólise da água. Lembra? Luz, lise, quebra da água. Então você vai ter a quebra da molécula da água, que vai ser importante por quê? Porque eu quebrando a molécula da água, eu vou produzir, na verdade, aqui o oxigênio. Tudo bem? Na segunda etapa, que eu vou falar daqui a pouco com vocês, nós vamos utilizar o CO2, né, para formar a glicose, ok? Vamos precisar desse processo, uma enzima chamada de rubisco, ela que vai captar o oxigênio, ela também pode captar oxigênio, gás carbônico, né? Predominantemente ela vai pegar o gás carbônico, né? Nesse caso específico, e ela ocorre no estroma do cloroplasto. Tudo bem? Aqui eu vou detalhar melhor na próxima lousa, tá certo? Então vamos lá, pessoal, para a gente entender todo esse processo aqui da primeira etapa. Então, eu peguei aqui, ó, a estruturazinha do tilacoide. Imagine que eu ampliei essa membrana do tilacoide. Então, perceba, se aqui é a membrana do tilacoide, essa parte de fora, né, que seria aqui, ó, vai ser o estroma. Então, essa parte vai ser o estroma e essa parte de dentro será o interior do próprio tilacoide. Tudo bem? Aqui seria a parte do interior do tilacoide. Isso aqui é um extra, tá? Que eu vou já comentar com vocês sobre isso. Tudo bem? Bom, como toda membrana plasmática, né, que vocês já estudaram, ok? Tem os fosfolipídios, né, como vocês estão vendo aqui. E em roxo, eu coloquei um complexo. Esse complexo é ele que vai estar auxiliando no processo da fase fotoquímica. Tudo bem? Vamos lá. Inicialmente, eu quero destacar com vocês dois complexos muito importantes que você tem que lembrar para a sua prova do colégio, para o vestibular, que é o fotossistema 2, tá? Também chamado de P680, e o fotossistema 1, também conhecido como P700, tá? Professor, esse aqui não deveria ser o fotossistema 1, não? Ele, né, o primeiro? Não, pessoal. Você vai seguir essa ordem aqui, tá? Fotossistema 2 e fotossistema 1. Professor, por que é chamado de P680? Pessoal, esse P680 é em relação ao comprimento de onda. É o melhor comprimento de onda para esse complexo. Da mesma forma também o P700. Tudo bem? Olha só. Em cima desse complexo da estrutura, você vai ter um que nós chamamos de complexo de antena, tá? Anteninhas aqui em cima do fotossistema 2 e também do fotossistema 1. Professor, o que seria esse complexo de antena? Pessoal, esse complexo de antena nada mais é do que a própria clorofila. Lembra que eu falei para vocês, ó, que a clorofila ela vai participar do processo? Então aqui você vai ter clorofila, clorofila A, clorofila B. Além disso, você também tem a presença de carotenos, tá? Por isso que eu coloquei aqui também em laranja, né? Para você ver essa diferença. Então, esse complexo de antena vai ter clorofila, carotenos.
E essa clorofila e esses carotenos, o que eles vão fazer? Eles vão pegar a energia luminosa, tá? Por isso que tem que ser durante o dia, né? Então, vem aqui a energia luminosa. Quem vai pegar esse complexo de antena? Vai pegar essa energia luminosa, tá? Lá na aula de bioquímica, você deve lembrar que a molécula de clorofila, ela tem ali no seu centro, né, o magnésio. Lembra do magnésio? Pronto. O que acontece? Quando é captada essa energia luminosa, essa clorofila lá no magnésio, ela vai excitar, fazendo com que ocorra a liberação de elétrons. Ou seja, os elétrons serão excitados aqui e esses elétrons irão passar para os outros complexos. Professor, é bem semelhante na cadeia respiratória, né? Ou cadeia transportadora de elétrons. Os elétrons eles vão saltando. Isso é bem parecido, tá? Caso você tenha assistido essa aula, você deve estar lembrando aí que é bem parecido, tudo bem? O que acontece? Então, veio a energia luminosa, complexo proteico com a clorofila, o carotenos pegou essa energia luminosa, excitou para formar elétrons. Esse elétron, pessoal, ele vai passar do fotossistema 2 para outro complexo, que é o quinona, depois vai passar pelo citocromo. Quando chega no citocromo, você tem que lembrar de uma coisa. Aqui fora, no estroma, você vai ter a presença de H+, tudo bem? Esses H+, eles serão atraídos, olha só, eles serão atraídos pelo, vou colocar aqui, ó, H+, serão atraídos pelo elétron. Então, esses H+, eles acabam entrando aqui, os elétrons saltam, né? E esse hidrogênio ele vai entrando. Então, toda vez que vai passando elétrons aqui, toda vez que é excitado aqui, né? Por conta da energia luminosa, passou o elétron, hidrogênio entra. Passou o elétron, hidrogênio entra. Beleza. Esse elétron, depois ele vai para o plastocianina e depois vai para o fotossistema 1, também chamado de P700. Então, perceba que esse elétron, né, esses elétrons, eles foram aqui, ó, percorrendo esse caminho. Quando chega no fotossistema 1, o que acontece? Aqui pode acontecer duas coisas diferentes, tá? Por isso que eu falei para vocês de uma forma cíclica e acíclica. Então, olha só. Quando chega no P700, esses elétrons, eles podem ir migrando. Então, vão para o próximo complexo proteico até chegar nesse complexo aqui, chamado de, olha o nome, NADP redutase. O que acontece? Essa NADP redutase vai pegar, na verdade, o NADP, que é uma estrutura que carrega hidrogênio, carrega elétrons, e vai transformar em NADPH2. Professor, o que é isso? Você vai transformar em uma estrutura que vai estar carregando elétrons e hidrogênio. Isso aqui vai ser importante? Vai. Por quê? Porque na próxima etapa você vai precisar de estruturas que tenham hidrogênio e que tenham um elétron para doar, tá? Para que também o processo consiga fluir. Tudo bem? Então, olha só o percurso. Complexo de antena, captou aqui a energia luminosa, excitou elétrons, né? Os elétrons foram passando, né? Até chegar na NADP redutase, onde transformou em NADPH2. Pegaram esses elétrons e esse hidrogênio. Tudo bem? Show, professor. Agora, olha só. Da mesma forma que o fotossistema 2 tem um complexo de antena e capta a energia luminosa, o fotossistema 1, o complexo 1, né, que é o P700, também vai ter um complexo de antena, ou seja, também tem clorofila, também tem carotenos. Então, aqui também há incidência de luz e esse complexo também vai fazer esse mesmo processo, ele também capta a energia luminosa, tudo bem? O que acontece? Esse fotossistema, no caso o fotossistema 1, em alguns momentos ele pode entrar em carência. Por quê? Pense comigo. No momento em que eu excitei aqui esses elétrons eles vão fazer o quê? Eles vão embora. Eles vão sair para os próximos complexos. Tudo bem?
No fotossistema 1 é diferente. Por quê? Porque à medida que o fotossistema 1 vai doando esses elétrons, ele vai recebendo. Então olha que interessante. O fotossistema 2 vai doando, ele vai passando. Só que o fotossistema 1 ele recebe, doa, mas depois recebe de novo e doa. Então perceba, vai chegar um momento que o fotossistema 2 ele vai estar com uma carência de elétrons. Por quê? Porque ele vai estar só doando, não vai estar mais recebendo. Então, dependendo aí da situação, ele pode chegar a uma carência. Então, precisa ter um mecanismo para jogar elétrons aqui sem ter uma dependência desse processo específico. Como é que isso acontece? Olha só. Aqui nessa primeira etapa, na fase fotoquímica, nós vamos ter a fotólise da água. O que é fotólise? Foto, luz, lise, quebra. Então, com a energia luminosa, eu vou fazer a quebra da molécula de água, H2O. Quebrando uma molécula de água, eu vou gerar 2 elétrons, vou gerar 2 hidrogênios e vou gerar um meio de oxigênio. Tudo bem? Aí, olha só, esses 2 elétrons que foram gerados pela quebra da molécula da água, eles vão repor, eles vão voltar para o fotossistema 2 para que esses 2 elétrons eles sejam mandados novamente. Então, entenda, o fotossistema 2 ele não pode parar de receber elétron. Por quê? Porque se ele para de receber elétron, ele para o processo fotossintético. Tudo bem? Então, eu preciso estar jogando elétrons para cá para que ocorra o processo de transferência de elétrons. Ah, professor, mas se o fotossistema 2 parar, o fotossistema 1 não tem a capacidade de captar a energia luminosa também e fazer o processo? Tem, mas vocês vão ver que a grande parte do processo vai depender do fotossistema 2. Vou já explicar para vocês, tudo bem? Então, fotólise da água nada mais é do que a quebra da molécula de água, tá? Esses elétrons vão ser utilizados no fotossistema 2 e esse hidrogênio, pessoal, que vai sendo acumulado aqui no interior do tilacoide, daqui a pouco ele vai ser jogado para fora, né? Porque senão eu vou acumular muito hidrogênio aqui, né? Então daqui a pouco esse hidrogênio ele vai ser jogado para fora por uma enzima chamada de ATP sintetase. E aí toda vez que eu jogar esse hidrogênio para fora, vai girar, né? E dar energia suficiente para eu juntar ADP mais um fósforo inorgânico e formar ATP, a moeda energética. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, olha só. O que acontece? Quando nós chegamos aqui nesse fotossistema 1, nós vamos ter um processo chamado de fotoluz, né? Fosforilação. Essa etapa ela é muito importante, ela é muito cobrada em vestibular, certo? Nós temos 2 tipos, a fotofosforilação cíclica e acíclica. O que vai produzir? Primeiro entenda o que vai produzir. A forma cíclica, ela vai produzir ATP, que é a moeda energética. E a forma acíclica é a forma que vai produzir ATP e NADPH2. Professor, não entendi nada. Calma, vamos lá, vamos por parte, tudo bem? Vamos primeiro para a forma acíclica. Uma coisa acíclica é uma coisa que não tem um ciclo, né? Você, sei lá, começou uma maratona, né? Você foi do ponto A ao ponto B. Quando você chegou no ponto B, você não vai voltar para o ponto A. Do ponto B, acabou. Você terminou sua maratona, tá? Mas quando você está falando de uma coisa cíclica, lembra, por exemplo, lá do ciclo da água, né? Você tem um processo de evaporação, você tem um processo de condensação, de precipitação e vice-versa. E vai voltando, é um ciclo, tá? Então vamos primeiro para a forma acíclica, que é a forma mais utilizada na fotossíntese, que é a forma mais predominante na fotossíntese. Ela predomina mais do que a forma cíclica. Tudo bem? Olha só. A forma cíclica, ela vai começar justamente aqui quando eu receber esses elétrons. Então, eu vou fazer aqui em verde um caminho para você entender essa forma acíclica. Então, verde é a forma acíclica. Lembra, o fotossistema 2 captou a energia luminosa, excitou elétrons. Esses elétrons, pessoal, eles vão para a quinona, aí depois vão para o citocromo, aí depois vão para plastocianina, depois para
o fotossistema 1 passa por mais um complexo até chegar na ADP redutase. Quando chega na ADP redutase, você vai produzir o que? Você vai produzir NADPH2. Então, olha só, a forma cíclica produz NADPH2. Por quê? Porque os elétrons eles vão até o complexo NADP redutase, formando o NADPH2. Esse NADPH2, você que não lembra, é uma estrutura que está carregada de hidrogênio e elétron. Essa daqui não, é uma estrutura que vai pegar, ela ainda não tem nada. Quando ela pega hidrogênio e elétron, ela forma isso aqui. Então, a forma acíclica, ela vem daqui, fazendo todo esse percurso. Como ela é acíclica, ela não vai voltar, né? Professor, tudo bem. Então, a forma acíclica formou NADPH2. Beleza, aqui eu entendi. E como é que a forma acíclica forma também ATP? Preste atenção. No momento em que os elétrons vão passando, lembra que quando chega no citocromo, o que é que acontece? O hidrogênio vai entrar, por quê? Porque o hidrogênio foi atraído pelo elétron, né? Então esse hidrogênio entra, né? Atraído pelo elétron e acaba vindo para cá. O que é que acontece? Quando esse hidrogênio entra, esse hidrogênio, pessoal, ele vai vir lá para o último complexo, né? Que é a ATP sintetase. Olha o nome, sintetase. Ela faz produção, ela constrói o quê? ATP. Então, esse hidrogênio, quando entra, ele vem aqui para a ATP sintetase. Essa ATP sintetase joga esse hidrogênio para cima e ela gera energia suficiente para unir ADP mais o fosfato e gerar ATP. Então, na forma acíclica, também é produzido ATP. Então, quando os elétrons vão passando, hidrogênio entra, o hidrogênio passa pela ATP sintetase e você vai ter a união desses dois aqui, né, para formar ATP. Essa é a fase acíclica. Anote que é a fase mais predominante, é a fase mais recorrente aí na fotossíntese. Tudo bem? Porém, vou até mudar aqui de cor, né? Colocar aqui laranja. Nós temos a forma cíclica. Essa forma cíclica, perceba que ela não forma nada de pH2. Ou seja, você já, utilizando sua lógica, né, você já presume que esses elétrons não vão chegar aqui, né, porque senão geraria isso. Beleza? Então vai parar alguma coisa antes. Então a forma cíclica forma só ATP. Beleza. O que acontece? Quando esses elétrons vêm passando, ou então ele recebe aqui esses elétrons, né, excitados pelo complexo de antena, esses elétrons, ao invés de passar para NADP redutase, esses elétrons eles voltam, olha o percurso, para a plastocianina, voltam para o citocromo, tá? E ficam um ciclo, pessoal, aqui, e ficam um ciclo. O que acontece? Como esses elétrons eles vão ficar só rodeando o fotossistema 1, a plastocianina, citocromo, tá? Em alguns casos aqui a quinona, né? Vão ficar fazendo esse ciclo, eles não chegam na NADP redutase. A forma cíclica, ela só forma ATP. Professor, mas como é que forma ATP? De que forma? Olha só, pessoal. Como eu vou ter a passagem aqui pelo citocromo, né? Mesma coisa, vai entrar hidrogênio. Esse hidrogênio se associa com a ATP sintetase para formar ATP. A única diferença, a forma fotofosforilação cíclica e acíclica, é que na cíclica você não tem a passagem do elétron para a NADP redutase. Ele vai ficar aqui nesse ciclo, tá? Já na fase acíclica, ela consegue chegar na NADP redutase, forma NADPH2 e também vai formar ATP. Como forma ATP, professor? Porque gera hidrogênio e esse hidrogênio vai ser captado pela ATP sintetase para formar ATP. Tudo bem? A forma cíclica, que é essa daqui que eu mostrei para vocês, ela é uma etapa que ela ocorre em dias que tem muito sol. Por isso que eu falei para vocês que é muito mais predominante a forma acíclica do que a forma cíclica. Até mesmo porque a forma acíclica também vai produzir ATP. Tudo bem, pessoal? Então, espero que você tenha entendido essa primeira parte da aula, né, que é a fase fotoquímica,
ok? Lembre-se, fosforização cíclica acíclica. Lembre, fotólise da água, tá? Sim, um detalhe importante. Professor, o professor falou anteriormente que esse elétron que é produzido, né, que é gerado pela quebra da molécula d'água, vai para o fotossistema 2, certo? Certo. E como resultado, como resíduo, é gerado o oxigênio. Então a planta, ela não escolhe realmente, eu vou produzir oxigênio. Não, é um resultado, né? É um resíduo que é gerado pela quebra da molécula de água. O intuito, de forma geral, de forma metabólica, é gerar elétron para que o processo não pare. Eu preciso restabelecer elétrons aqui dentro, não pode parar a entrada, até mesmo porque você viu que a fase acíclica é a fase mais predominante, a fase cíclica não é tão predominante, tá? Então, eu preciso estar repondo elétrons aqui para que o processo não pare. Então, a fotólise da água, de forma direta, é repor a quantidade de elétrons. E de forma indireta, como resíduo que é gerado o oxigênio. Tudo bem, pessoal? Tranquilo. Vamos lá. Para finalizar essa parte da aula, eu coloquei aqui para vocês um gráfico que já apareceu em prova de vestibular, certo? E esse gráfico é bem interessante. Lembra que eu falei para vocês que esse complexo de antena ele é formado pelo quê, professor? Eu lembro que é formado por clorofila, né? Clorofila A, clorofila B, é formado também por carotenos que ajudam a captar a luminosidade, certo? Vocês percebem que as folhas, né, das plantas, né, onde ocorre o processo fotossintético, em casos raros também existem caules, né, fotossintéticos, mas a grande maioria nas folhas, essas folhas são verdes, né? Geralmente a coloração ela é esverdeada, né, verde, né, predominantemente. E aí você pergunta, professor, então o verde é a melhor cor para o processo fotossintético? Não, pessoal, olha que interessante. Não. O verde é a pior cor para a absorção. É tanto que ele reflete essa cor verde. Professor, não entendi. Olha só. Eu coloquei aqui esse gráficozinho, que é a absorção de luz, a porcentagem, né, de absorção de luz. Perceba que vai aumentando, né? 0, 20, 40, 60, 80 e 100. E coloquei aqui o comprimento de onda em nanômetro. Lembra que esse comprimento de onda em nanômetro é até uma referência para esse aqui, ó, P680 e P700, lembra? E aí, pessoal, eu coloquei aqui algumas cores. Como eu não tenho todos os pincéis de todas as cores, né? Eu coloquei o mais próximo possível, tá? Aqui em roxo, você vai simular que é o violeta, azul, verde, o amarelo, o laranja e o vermelho. Tudo bem? E aí perceba que tem os comprimentos de onda, que vão variar de 400 a 700. Esse comprimento de onda é o comprimento de onda no espectro visível da luz, né, que a gente consegue visualizar. Tá? Existem outros espectros de luz, mas que a gente não consegue visualizar, como micro-ondas, né, dentre outros. Tudo bem? Olha só. Aqui você percebe em vermelho a clorofila B, que eu coloquei, em azul a clorofila A. E aí eu pergunto para vocês, pessoal, em que comprimento de onda nós temos um pico, né, de absorção de luz da clorofila A e B? Professor, vamos avaliar aqui, ó. Vou colocar aqui o verde. Tanto a clorofila A e B, elas têm um pico aqui, ó, geralmente nesse intervalozinho aqui, ó. Vou até colocar aqui para ficar melhor para vocês verem. Tudo bem? Não deu para colocar, pessoal, milimetricamente calculado, porque o espaço está pequeno, tá? Ok, professor. E o outro comprimento de onda, que é bem favorável, que tem um pico, é esse aqui, ó. Tudo bem, professor. Agora, olha só. Vamos começar com esse final aqui. Esse comprimento de onda, que é 700, ele vai estar relacionado aqui com cor vermelho, tá? Então, vermelho é uma boa cor para o processo fotossintético, para essa clorofila captar? Sim. Você vai anotar aí, ó. Sim. Bom, pessoal, então, nesses dois intervalozinhos aqui, nós tivemos a melhor absorção de luz, certo? Tanto da clorofila A quanto da clorofila B. E aí eu pergunto para vocês, pessoal, quais são as melhores cores, né, para o processo fotossintético? Quais são as melhores cores que serão
absorvidas por essas clorofilas. Lembrando que elas estarão aonde? No complexo de antena. Professor, as melhores cores aqui, primeiro, vermelho, tá? É uma excelente cor para ser absorvida. Violeta e azul. Então eu quero que você anote aí no caderno que as 3 melhores cores que serão absorvidas, né, pela clorofila tanto A quanto B serão violeta, azul e vermelho. Tudo bem? E as piores cores, professor? Perceba que nesse intervalo aqui de 500 a 600, né, nanômetros, você quase não tem absorção de luz. Então a pior cor para absorção é o verde. Por isso que a planta ela reflete essa cor, tudo bem? Então, verde, amarelo, o próprio laranja também são cores que não são boas para o processo fotossintético. Por quê? Porque a absorção ela é muito baixa. Qual é a pior? Verde. Quais são as melhores? Vermelho, azul e violeta, tudo bem? Bom, pessoal, e agora falando sobre a etapa química, né, que é a última etapa aí da fotossíntese, certo? Lembrando, pessoal, que essa etapa ela vai ocorrer nessa região que é no estroma, tá? Então, nos tilacoides, a fase fotoquímica, ou fase clara, e no estroma, a fase química. Lembrando, pessoal, essa etapa vai ser utilizado o CO2 para formar glicose. Vou já mostrar para vocês como é que acontece esse processo, tá? Para esse processo acontecer, eu vou precisar de uma enzima extremamente importante, tá? Que é a enzima chamada de rubisco, ok? Então, vamos aqui para o processo. Pessoal, iniciando aqui o processo, nós vamos começar com 6 moléculas de CO2, tudo bem? Lembre que esse CO2 ele é importante, lembre aqui na nossa formulazinha, né? Que é esse CO2 que vai dar origem à glicose, né? C6H2O6, tudo bem? Só que esse CO2 ele vai entrar em um ciclo, tá? Esse ciclo ele é chamado de ciclo de Calvin-Benson. Também esse ciclo na sua prova pode vir chamando de ciclo das pentoses, tá? Vou já explicar o motivo. Esse CO2, pessoal, esses 6 CO2, eles vão ser captados por a enzima rubisco, tá? Essa enzima rubisco ela é muito predominante aí na natureza, tá? E essa enzima rubisco, ela pode pegar tanto o carbono, né, o gás carbônico, quanto o oxigênio, tá? Só que nesse caso, quando essa enzima pega o oxigênio, já é para uma outra aula que eu vou falar a respeito dos processos que podem acabar ocorrendo no ciclo. Então pode muitas vezes prejudicar o ciclo, né? Quando essa enzima ela capta o oxigênio nesse momento aqui, tá? O ideal é que ela capte o gás carbônico. Então a enzima rubisco ela vai captar, né? Vai pegar esse gás carbônico que já foi incorporado aí pela planta, tudo bem? Esse gás carbônico ele vai ser unido, tá? Com uma estrutura que já está no ciclo. Essa estrutura é chamada de RubP, tá? Que é um 5 rubisco, né, bifosfato, tudo bem? O que acontece? Esse composto aqui, pessoal, vai ser formado por 5 carbonos, então vou ter 6 moléculas com 5 carbonos, tá? Se você for fazer a continha aqui rápida, tá? 6 vezes 5 vai dar 30, tá? Então 30 carbonos no geral. Esses 30, ok? Vão se unir com essas 6 moléculas de gás carbônicos. A enzima rubisco vai pegar e vai fazer a junção. Quando eu faço a junção, eu vou ter essa moléculazinha aqui, tá? 12 com 3. Se você fizer a conta, 12 vezes 3 dá quanto? Dá 36, que é justamente 30 daqui, tá? Mais 6 dessa estrutura. Tudo bem? Ok. Lembre-se que na outra etapa da fotossíntese, na etapa fotoquímica, foi produzido o quê? ATP e NADPH2, tá? O que acontece? Eu vou precisar, a planta vai precisar agora utilizar esse ATP e vai precisar utilizar esse NADPH2 no processo. Então perceba, aqui eu vou fazer uma fosforilação, eu vou adicionar fosfatos, tudo bem? Só que para eu adicionar esse fosfato, né, eu vou ter que pegar ATP
e vou ter que quebrar, vou ter que liberar esse fosfato, tá? Ou seja, aqui eu vou pegar 12 ATPs, vou quebrá-los e vou transformar em fosfato e 12 ADPs. Ah, professor, agora eu entendi. Então, esses ATPs, eles vieram de onde? Da primeira etapa, da etapa fotoquímica, ou fase clara. E aí, o que acontece? Eu vou ter essa estruturazinha aqui, ó, já com 2 fosfatos inseridos, 12 também, tá? E aqui, pessoal, eu vou pegar aqueles NADPH2, que também foi produzido na etapa fotoquímica, tá? E vou descarregá-los, vou tirar esses hidrogênios, tirar os elétrons e gerar 12 NADPH. Tudo bem? Bom, quando chega nessa estruturazinha aqui, nesse composto, vai separar 2 compostos, cada um com 3 carbonos, e 10 vão permanecer aqui, tá? Esses 2 compostos vão ser chamados de pegal, que vão dar origem, no caso, aí, à glicose, né? A glicose, lembre-se da fórmula, ó, C6H12O6. Se cada um tem 3, 3 mais 3, 6, né? Então, esse pegal vai dar a forma à glicose. Tudo bem? E aí, desses 12, 2 vieram para formar o pegal e formar a glicose, tá? E os 10 voltaram para o ciclo, né? Esses 10 vezes 3 aqui vai dar quanto, pessoal? 30, tá? Lembre-se que no início aqui também era 30, né? Bom, eu vou precisar aqui de mais ATPs, né? Para adicionar outro fosfato aqui. Então, eu vou pegar ATP, quebrar o ATP, colocar fosfatos e gerar ADPs para formar a RUBP novamente. Para que ela fique pronta para quando vir mais gás carbônico, a enzima rubisco pegar e formar o ciclo novamente. Então, a RUBP é uma estrutura que ela tem sempre que estar preservada, né? Para que o processo também aconteça, ok? Então, eu não posso simplesmente desgastá-la, né? Ela tem que estar pronta aí no jeito para que o processo aconteça. Bom, se você percebeu aqui detalhadamente nesse processo, você viu que em nenhum momento eu falei de luz solar, né? Que é predominante, é necessária para que a fotossíntese aconteça. E aí você vai ter que ter bastante cuidado nessa questão, porque assim, a fase química no vestibular, na prova do seu colégio, ela também pode ser chamada de fase escura. E aí você, fase escura, não falei em nenhum momento aqui de luz, então quer dizer que essa fase ocorre à noite? Não, pessoal, ela não ocorre à noite. Não é que a fase química, por não ter a energia luminosa diretamente, ela ocorre à noite, ela ocorre durante o dia também. Por quê? Porque lembre-se, esses ATPs, esses NADPH2, eles vêm de onde? Da fase fotoquímica. E a fase fotoquímica precisa de quê, pessoal? Precisa de luz, né? Para que ocorra todo o processo. Lembre-se que ocorra a fotólise da água, para que o hidrogênio, para que os elétrons, né, voltem para o fotossistema 2, para que o fotossistema 2 não pare de enviar elétrons, tudo bem? Então, de forma geral, a fase química, ela depende sim da fase fotoquímica, então ela depende indiretamente da energia luminosa. A fase fotoquímica, ela depende diretamente da energia luminosa e a fase química ou fase escura, ela depende indiretamente. Ou seja, a fase química, ela vai precisar de resultados da fase fotoquímica para acontecer. Então, por isso que ambas ocorrem durante o dia, né? Precisa da energia luminosa, tudo bem? Então, só para fechar aqui, pessoal, lembre-se, a enzima rubisco pegou o oxigênio, passou por todo esse processo para que no final produzisse o pegal, formasse a glicose. Lembre-se que o composto RUBP, né, que é a rubisco, o RUBP, perdão, né, esse composto ele tem que se manter intacto, né, para que todo o processo volte novamente. Professor, no início, o professor falou que esse ciclo ele é chamado de ciclo de Calvin-Benson, né, ou também conhecido como ciclo das pentoses. Pentose, lembra? Quando o Brasil ele é pentacampeão. Então, se ele é pentacampeão, são quantas vezes? 5, né? Então, lembra que de 5 carbonos que você vai encontrar em cada estruturazinha da rubisco.
Tudo bem, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado. A aula está um pouquinho extensa, acredito, né? Mas está bem completa, né? Bem detalhada para que você possa responder todas as questões. E se surgir alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Se você apoia aqui o canal, manda esse link aí no grupo do WhatsApp do seu colégio, né? O pessoal que está estudando aí para o vestibular. E também não esqueça de me seguir lá no Instagram. Eu publico muita coisa de biologia lá, tá? Que é o @prof. Emerson Inácio, tá bom? Então um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau.